Mais um episódio do Campo e Prosa Podcast chegando para você ligado nas mídias digitais, nos canais da Rovensa Next Brasil. Conteúdo produzido com muito carinho para levar conteúdo do campo para o campo. E esse episódio faz parte de uma sequência muito especial que nós estamos trazendo para falar sobre nossos produtos, aqueles destaques da nossa linha de biosoluções. São mais de 100 biosoluções ao todo e nós estamos separando alguns para trazer um episódio especial falando sobre eles. Hoje o tema é Puma, um produto diferente de muita coisa, um produto cheio de características únicas, um produto que chama atenção e você vai entender a partir de agora o porquê. E para falar sobre esse produto, eu precisaria de apoio técnico, então eu trouxe apoio em dose dupla hoje. Cláudio e também o PH, nossos especialistas em treinamento agronômico, sabem tudo e mais um pouco sobre nossa linha de produtos. E eu já começo chamando a atenção para o seguinte: vocês estão percebendo que eu estou aqui de camisa, tranquilo, estamos num estúdio coordenado aqui, né, termicamente, mas meus convidados estão de blusa. Estão vindo de longe, né? Lá não faz frio assim, não? E aí, moçada, tudo bem? Tudo bom, Lucas? Tudo jóia? Pessoal, olá. Cara, eu venho de Minas, né? E sul de Minas faz frio, mas o frio aqui do Paraná é um pouco diferente, né? E O o vento Cláudio, corta. então, nem se fala, né? Olha, bom dia, turma. Eu estou em Goiânia há 15 anos e não sei o que é frio. Então, estou sofrendo aqui. Sinceramente, eu estou exatamente com um estresse. E eu já trouxe esse quebra-gelo, porque justamente o Puma tem tudo a ver com isso, né? Exatamente, é um produto muito técnico. E aí, é bom para a gente poder decifrar o que é o Puma, né? A aplicabilidade do mesmo, né, PH? Oh, com certeza. Eu falei com o Eli um pouquinho antes da gravação, eu falei, Eli, vamos falar de Puma, por onde que eu começo? O que que você me indicaria? Ele falou, ó, tem um tema muito importante que tem a ver com o que está rolando nesse momento, ou nessa safra, ou nesse ano, que é o Laninha, que é um fator climático muito importante. E aí a pergunta que eu faço para vocês dois, quanto que isso impacta e como que o Puma pode ajudar no ano de Laninha? Certo. Igual a gente estava brincando mais cedo, né? Saímos de Minas, eu de Minas, o Cláudio Goiás, em pleno novembro, E passa frio. verão chegando, a estação para começar, e vem passar frio no Paraná, né? Hoje, brincamos aí, amanheceu com 14 graus, um vento gelado. Muito frio. E, de novo, em pleno novembro, né, Claudião? Muito frio. Agora, pensando em Laninha, aqui para o sul fica bom de chuva, né? E para as regiões acima, a gente vai passar dificuldades. Como todo ano tem os desafios, né? E pensando nessa falta de chuva, nessa irregularidade de chuva, as lavouras de grãos, principalmente, que são ciclos menores, elas vão passar alguns apertos, vamos falar assim. Sim. Temperatura, radiação, né, Cláudio? E o Puma vem com uma solução extremamente estratégica para poder trabalhar esse estresse que elas vão sofrer. E aí o Cláudio complementa aí. Não, é exatamente isso daí, PH, Lucas, porque Laninha ou El Ninho, sempre um ponto vai chover a mais e o outro vai ter a seca. Sim. Então, sempre vai ter um excesso. A que tem a seca vai sofrer por falta d'água e é um estresse. E a chuva, o tempo nublado, também vai causar um outro estresse. Então, o Puma cai como uma luva. Por quê? Porque ele vai atender tanto para a falta, com a seca, mas também com o nublado, né, que é a falta de luminosidade. Exatamente por isso daí, nós estamos aqui exatamente para estar falando a respeito disso, comentar, né, sobre os estresses abióticos e passar o melhor posicionamento possível para nossos clientes, para o time também comercial. O que é o Puma? O que esse produto faz? Da onde ele vem? Como que ele é desenvolvido? Fala um pouquinho pra gente sobre o Puma, Cláudio, por favor. Então, o Puma, ele é um osmorregulador. O que é isso, o osmorregulador? Ele tem uma base orgânica que é a glicina betaína, que deriva, né, de um aminoácido que é a betaína. Então, o que acontece com um osmorregulador? Pensa você, a planta no momento de um estresse, ela perde soluto, líquido. Então ela vai perdendo esse soluto, esse líquido e tende a ir murchando.
Quando ela vai murchando, ela fecha o estômago. Se ela fechou o estômago, deixa de ter o processo de fotossíntese e aí produção de açúcar. Ela trava. Nesse processo, quando chover, pode ser, ou pós outro tipo de estresse, pode ser que ela recupere ou não. Então, o que acontece? Quando a gente tem um osmorregulador igual o Puma, qual que é a ideia? É aplicar um osmorregulador que tem a glicina betaína, exatamente para proteção da membrana, né? Proteção celular de membrana e proteção térmica. Então, nós temos o quê? Um osmorregulador, nós enchemos soluto a célula, enchemos soluto essa célula e protegendo essa célula com a glicina betaína, que no momento do estresse, ela vai estar mais túrgida. Então, ela vai estar com o estômago aberto mesmo nessa época do estresse, nesse momento, e a fotossíntese ativa, produzindo açúcar. Óbvio que isso tem vida útil, né? Vamos falar assim, se fosse uma seca pH de 30 dias, nenhum produto faz milagre. Vai sentir? Também vai sentir. Mas, quando voltar a chuva, ou o momento dela voltar ao metabolismo, ela recupera bem mais rápido de onde não foi aplicado o Puma. E a gente está falando de estresse, não é só a seca, né? Estamos falando de um estresse como o frio. Até comentamos. Tem região onde a soja, por exemplo, aqui agora, 14 graus. A temperatura ideal para uma soja em metabolismo, 30 graus, 28. Começou a baixar, retarda o metabolismo. Então, retarda, ela vai ficando o quê? Paralisando. Então, a ideia nossa é o quê? Que ela não venha sofrer com isso, né? Com a glicina betaína e também com o produto, com os solutos que a gente está colocando, introduzindo nas aplicações. Certo, PH? Certíssimo, sem dúvida. E faz uma diferença tão grande assim, essa diferença de graus que cada planta tem? Impacta tanto? Impacta. Vamos pensar, eu gosto até da analogia, né, do corpo humano, acho que é muito, muito legal utilizar isso para o pessoal pegar a mensagem. A gente tem uma temperatura corporal correta, né? Boa. Vamos ficar aí nos 36,5 e tudo. O mais comum nosso, vamos começar por ele, é o calor, né? Quando a gente tem aumento de temperatura no nosso corpo, aumenta 1 grau, 1,5 graus, nós já estamos entrando em estado febril, né? Vai aumentando a temperatura, vai piorando a situação, a gente fica bambo, tem tremedeira, pode ter algum processo infeccioso aí acontecendo dentro do nosso corpo, né? E ao mesmo tempo também é mais difícil de acontecer, mas se cai a temperatura do nosso corpo, caso a gente faz analogia com água fria, né? Uma piscina, um clima frio, o metabolismo nosso começa a desacelerar. Então, nesse caso até busca formas de esquentar o corpo para poder manter. Mas isso tem gasto energético. Então, vão vir as consequências devido a isso. O Puma com a glicina betaína vai dar não podemos não falar blindar, né? Mas ele vai trazer uma grande ajuda, um grande suporte para a planta tolerar essas condições. Perfeito. Então, como o PH citou, parece que não. Mas para uma planta, 1 grau, 2 graus acima daquilo que é o ideal para ela, é um estresse violento. Nós temos aí trabalhos que mostram que esse acréscimo de 2 graus e a falta d'água faz com que a planta venha a perder o terço médio e a parte do bacheiro. E se perde terço médio e bacheiro, eu comentei ontem, mais de 80% de perda em produtividade. Então a ideia é o quê? Aplicar um osmorregulador para preservar isso também. Por quê? Porque a glicina betaína tem esse poder, né, de manter essa temperatura dentro daquilo que é o ideal para ela. Então, é de suma importância. E se for uma geada, também, que é o inverso, né? Então, o que acontece na geada? A geada é quando a temperatura está chegando próximo a zero, aquele líquido da célula tende a congelar. E se nós temos um osmorregulador, nós acrescentamos bastante soluto ali e diminuindo essa parte de líquido, para quê? Porque ela não venha sentir isso. Sim. Entendeu? É muito inteligente, né? O produto é muito inteligente nesse sentido. E aí uma dúvida que deve surgir na cabeça do agricultor. Bom, eu sei que o produto me ajuda em situação de estresse, mas eu devo aplicar ele antes e me preparar para esse estresse? Ou eu espero passar o estresse e aplico depois? Pega. Vamos lá. O Puma, a gente tem um posicionamento dele muito claro que a gente deve utilizá-lo preventivamente. E
Assim como até o Cláudio comentou ontem também, né? É uma coisa que às vezes a gente esquece do cotidiano. Hoje nós temos tecnologia pra caramba. Tem um tanto de aplicativo de fonte de informação de meteorologia, né? De clima. Perfeito. Eu falo assim, adivinhar clima daqui 20 dias é complicado. Mas uma informação mais precisa para 7, 10 dias, hoje tem bastante. Perfeito. Então, fora os estudiosos, né, que volta e meia fornecem relatórios e tudo, a gente tem que ter a lâmpada acesa aí na cabeça para poder ter esse posicionamento para poder preparar a planta. Então, a gente precisa ir em torno de fazer aplicações prévias antecipadamente, com 5 dias antes do estresse. A gente precisa da planta hidratada e precisa do tempo para essa glicina betaína que se translocar por toda o tecido ali, por todas a planta por si só falando. É exatamente muito bom colocado, PH, porque eu sempre repito, é um produto desse é muito técnico e tem que ter na lavoura, porque eu pergunto sempre, quem que faz seguro de um carro na véspera do acidente? Então não tem como, você tem que ter um produto desse, porque nós estamos sujeitos aos intempéries. Aí eu te digo, a informação tem a nosso favor? Tem. Mas ainda tem aqueles que insistem em dizer, mas acho que não vai acontecer, entendeu? Acho que não vai acontecer. Temos aí relato, né, de Minas, que estava lá o pessoal com mini estação, né, meteorológica na fazenda, dizendo que ia ter a possibilidade da geada e falou até a época e o horário. E aí o pessoal falou, acho que não vai, e com toda a informação não fez aplicação preventiva. E aí aconteceu o quê? A geada veio e provocou o estrago. Então, a minha média ia ser de 45 sacas, mas a geada afetou, deu 25. Gente, de 45 a 25 a gente está falando de quanto? 20 sacas. 20 sacas de café No preço que está no hoje. preço que está hoje. Dá uma diferença, hein? Entendeu? Então, justifica, dando assim, com louvor, fazer um trabalho desse. Né? Então, o pessoal tem que entender que a informação está aí para ser usada. Então, hoje em dia, é tudo um ajuste muito fino. A gente não pode se dar o luxo de ficar no achismo. A informação está lá, se existe, vamos fazer uso da tecnologia, gente. E vamos ter biosoluções sempre no campo, vamos fazer uso delas. Certo, PH? Com certeza, imagina, perder 20 sacos. Se já tivesse conseguido deixar de perder metade. Perfeito. E vamos pensar aí num investimento que vai, pegando preço de café hoje, já que o exemplo foi café, nós estamos falando de um investimento de 5% do valor da saca. Vale a pena? 5 a 10, vão depender de doses, aqui. Talvez, e tudo. E aí, vale? Com louvor. Eu vou, para a gente fechar o podcast, deixar daqui a pouco uma pergunta para vocês, resumirem em poucas palavras o porquê escolher o Puma. Enquanto vocês pensam, eu vou dar só um recadinho para a turma que está nos acompanhando. As redes sociais da Rovensa Next tem essas informações e muito mais. Por isso que eu deixo o convite para você, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, para quem nos acompanha no LinkedIn, siga a nossa página, o Instagram, é só jogar lá, Rovensa Next Brasil. Todos os dias tem conteúdo de muito valor para a agricultura brasileira. O nosso objetivo aqui é justamente entregar esse valor, entregar esses aprendizados todo dia para quem nos acompanha e que está conosco em mais um podcast Campo e Prosa. Vou começar pelo PH. Por que o agricultor deve escolher não só o Puma, mas as biosoluções da Rovensa Next, PH? A minha opinião, sou de dentro de casa, né, mas a gente, inclusive, tem fazenda e utiliza alguns produtos da linha. Hoje a gente não tem muita segurança de clima, né? Todo ano alguém fala assim, esse ano vai ser diferente, esse ano tá diferente. Todo ano é diferente. Mas o estresse sempre tá aí, esse não muda. Exato. Nós estamos num país tropical. Então, pensando em potencial produtivo, né, que a gente começa aqui e vai perdendo, a minha justificativa, a minha opinião, tem que usar para a gente diminuir perda de potencial. Felizmente, não tem jeito da gente conseguir condições ideais, né, para áreas comerciais. Então, a utilização dessa linha, principalmente do Puma, nessa mitigação de estresse, para mim é essencial. E eu até casaria ele com
Um outro produto nosso, né? Não sei se o Claudio ia falar isso, mas Pode falar. que é o Vorax, que é um produto que a gente trabalha há muito tempo e que tem uma sinergia muito grande com o Puma. Então, a casadinha desses dois traz resultado, assim, fantástico. Eu vou deixar o resto pro Claudio. É muito bem colocado o PH. E pensando que o Brasil, né, é gigantesco, e o Brasil, na verdade, é formado não por estados, né, por vários países, Pois é. porque apesar de ser tropical, nós temos diferenças também de solo, vegetação. Então, o estresse abiótico está presente o tempo todo nas culturas do Brasil. Então, se nós temos biosoluções, e vou dizer que temos as melhores, né, para todo tipo, né, de um estresse específico, então nós temos que fazer uso. Hoje a gente tem que ter o chamado ajuste fino. Se nós temos hoje, né, o nosso desafio são os estresses abióticos, e vimos lá no gráfico, mais de 50% das culturas sofrem, né, perdas por estresse abiótico. Então, as biosoluções nossas estão aí para minimizar. O Puma vem exatamente cair como uma luva, porque essa variação climática o tempo inteiro, ele simplesmente faz exatamente esse ajuste que a planta precisa. Óbvio, o PH colocou muito bem, quando casado com o Vorax, nosso biofertilizante, isso daí é aquela casadinha perfeita, né? A gente está falando de um produto, de um Vorax, um biofertilizante que ativa rotas na planta, que ativa o sistema de clorofila de energia, né? Até o metabolismo oxidativo. E aí o Puma vem com uma luva por quê? Exatamente porque ele faz toda essa parte, essa gama com a glicina betaína, melhora essa proteção celular, e aí essa temperatura, tanto para cima como para baixo, mais quente, mais fria, e o papel dele, e ativação fotossintética. Né? Por quê? Porque ali, só para a gente entender, só fósforo são 27%. Então, o fósforo, a gente está falando de fotossíntese, ativação de fotossíntese, e o Vorax também faz essa ativação. Só que o Puma está com essa base, né, nutricional exatamente para isso. Então, o que é fotossíntese? É aproveitar, de novo, energia. Aproveitar energia luminosa para transformar em energia química. E o fósforo está exatamente ali para energia. Então, é muito interessante. Nós temos ali magnésio, né? Molécula central da clorofila, pensando na ativação de fotossíntese. Nós temos ali o manganês, que é para quebrar a molécula de água, exatamente para liberar essas moléculas de prótons e formar o NADP, NADPH. Então, é um produto muito técnico, junto com o Vorax, mas pensando nisso, também tem outras biosoluções, nós temos tantas outras, mas hoje como foco no caso do Puma, né? Então, é o que eu digo, o Puma é essencial para todas as culturas. Pode ser cereais, pode ser o HF, pode ser as frutíferas. Temos que ter o Puma nas fazendas. E isso tem que ser conscientização do produtor, CTVs, do nosso time comercial também. Exatamente, concordo. E tem o Calidá também, né? Estamos falando do Puma normal, vamos falar assim. É só o nome que é só um, mas a gente tem que lembrar que tem um Puma focado também para enchimento. Que é uma outra marca, né? Legal explicar isso para a turma. Nós temos o Puma e temos o Puma Calidá. E o Puma Calidá, onde a gente tem como foco o nutriente potássio. Né? A gente tem fontes de potássio diferentes ali, uma concentração altíssima também, para ter um aproveitamento ao longo do tempo do nutriente e que também vem com a glicina betaína para poder trazer essa osmoproteção. Então, pensando muito em frutas, né? Sim. E café, a gente tem também essa segunda ferramenta da linha para poder ter ganho de maturação, ter ganho de acúmulo de açúcar, sem prejudicar, diminuindo efeitos no metabolismo da planta. Sensacional. Esses foram Cláudio Yanaguivara e Paulo Henrique Safortes participando do Campo e Prosa Podcast. Um grande abraço e até o próximo episódio. Vamos juntos biosolucionar a agricultura.